Olá, sétimo ano! Esta semana nós vamos conversar um pouquinho sobre regionalização brasileira, transporte e comunicação. Nós estamos finalizando o PET 5, estamos na semana 4 do PET 5. Então sejam todos bem-vindos, né, ao final deste momento muito especial e que vai fazer diferença na vida de vocês. Estejam atentos. Queridos, nesta semana 4, nós vamos continuar trabalhando esta temática: formas de representação e pensamento espacial. O nosso objeto de conhecimento continua sendo mapas temáticos do Brasil. E a habilidade que nós queremos desenvolver nessa aula é interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando tecnologias digitais com informações demográficas e econômicas do Brasil, que são os cartogramas, identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais. Vamos então para alguns conceitos. No primeiro momento, nós vamos trabalhar aqui redes de transporte e comunicação. As redes de transporte, né, e comunicação são fundamentais para o funcionamento do mundo moderno, no qual prevalece a lógica da globalização e da internacionalização da economia. No Brasil, essas infraestruturas, né, foram ampliadas de modo mais intenso a partir da década de 1960. Meus queridos, então, pensem comigo, o que seriam essas infraestruturas? Né? Nós vamos, então, observar, através das imagens, que quando eu falo dessas infraestruturas, eu estou falando de um conjunto de atividades e estruturas de economia de um país. E essas atividades, essas infraestruturas, elas servem de base para o desenvolvimento de outras atividades econômicas. Então, meus queridos, o que seriam essas infraestruturas? Observando aqui na nossa imagem, nós temos, por exemplo, as rodovias. Na segunda imagem, as usinas hidrelétricas, os nossos portos. Dando continuidade a esse conjunto de atividades de infra e infraestrutura da economia, nós temos aqui na sequência os aeroportos, também temos as redes de telecomunicações, nós temos também as ferrovias. Aqui na linha de baixo, na primeira imagem, nós temos aí uma rede de água, né, de tratamento de água, né? E ainda temos, por último, representando aqui esse conjunto de atividades e infraestruturas, nós temos energia. Então, meus queridos, o texto trouxe para vocês que essas infraestruturas, elas estão interligando o norte e o centro-oeste ao restante do país. Então, nesse processo, destaca-se o papel do Estado como grande articulador, captador de recursos e investidor. Meus queridos, então nós vamos observar o seguinte: quando eu falo de redes de transportes, eu estou caracterizando aqui, eu estou representando aqui os diferentes tipos, como o ferroviário, o marítimo, o rodoviário, o aéreo, o dutoviário, que são estruturas tubulares, né, entre outros. Então, as redes de transporte se caracterizam pelos seus diferentes tipos. E os senhores vão observar aqui neste mapa que nós temos a seguinte situação. Se nós analisarmos aqui a legenda do mapa, que aí no seu PET vai estar mais visível, né, mais tranquilo para observar, mas nós temos aqui embaixo, representada aqui nessa última linha, as ferrovias. Temos ainda representada aqui as hidrovias. As hidrovias, elas estão representadas por essa linha azul, né, uma tonalidade mais escura. E quando eu falo de hidrovias, eu estou falando de tráfego aquático, eu estou falando da água como estrada. E veja que nós temos essa riqueza no nosso país, né? Além disso, nós temos também aqui, seguindo a nossa legenda, nós temos a representação de estradas sem pavimentação, estradas pavimentadas. Nós temos também esses pontinhos amarelos que representam, por exemplo, os nossos terminais rodoviários. E temos aqui a representação dos nossos portos, né?
Então, meus queridos, o que nós percebemos aqui é exatamente o título desse mapa. São conexões e modalidades de transporte que interligam todo o país, interligam a região norte do Brasil, a região centro-oeste do Brasil, ao restante do nosso país. Observem aqui nessa imagem que, inclusive essa é uma primeira pergunta do exercício de vocês desta semana, observem que nós não temos uma distribuição homogênea da infraestrutura, né? Nem de transporte, nem de comunicação. Nós não temos essa homogeneidade. As regiões, por exemplo, como o Nordeste brasileiro, que fica aqui no litoral, né, que foi a primeira região a ser colonizada, que foi o centro da economia no século XVI, no século XV, XVI, e depois dá espaço aqui para a região sudeste do Brasil e a região sul do Brasil. Então, principalmente essas áreas litorâneas, e dando uma ênfase aqui para o sudeste e para o sul, é aí que nós temos a maior concentração da nossa infraestrutura de transporte e comunicação. Porque é aí que nós temos o desenvolvimento maior, os polos, né, de desenvolvimento da nossa economia. Nós temos aí a grande concentração industrial, né? Nós temos, por exemplo, São Paulo, aqui no sudeste do Brasil, que possui o maior parque industrial de toda a América Latina. Então, veja, essas atividades, a indústria, a agropecuária e outras atividades, elas são dependentes dessas redes de transporte. Então, se há concentração dessas atividades nas partes litorâneas, né, e principalmente no sul e sudeste do Brasil, com certeza também há uma concentração dessa rede, né, de infraestrutura de transporte e comunicação. De qualquer maneira, essas redes, elas interligam todo o país. Meus queridos, agora pensando nas redes de comunicação, elas podem ser, por exemplo, as linhas de transmissão de rádio, de televisão, cabeamento de fibra ótica, internet, antenas de telefonia móvel, etc. Então, eu trouxe aqui para vocês este mapa, ele está no PET de vocês, que traz aí o uso da internet em 2017. Pessoas que utilizaram a internet em porcentagem. Então, vamos observar que aqui na região norte do Brasil, nós tivemos, então, vamos pegar os dados mais recentes de 2018, 64,7% das pessoas utilizando a internet. No nordeste do Brasil, nós tivemos 64%. No centro-oeste do Brasil, nós tivemos cerca de 81,5%. Aqui, no sudeste do Brasil, nós tivemos 81,1%. E no sul do Brasil, 78,2%. Então, observem que nós tivemos um aumento considerável em todas as regiões do Brasil, de 69,8%, considerando assim a totalidade, né, em 2017, para 74,7%, considerando essa totalidade em 2018. Então, houve um aumento considerável, né? E observem, pessoal, que aqui a região centro-oeste é onde nós temos, por exemplo, o polo o poder político do Brasil está aqui no centro-oeste, a nossa capital, Brasília, o Distrito Federal. E isso tudo foi algo fomentado, né? E a nossa região centro-oeste, então, ela acaba recebendo uma grande quantidade de pessoas, né? Por várias questões, e acaba que, observem que o destaque está aqui na região centro-oeste, 81,5%, seguido aí do sudeste. Então, meus queridos, observem que as redes de comunicação, elas estão também interligando todo o nosso país. Mais que isso, as redes de comunicação, elas fazem a interligação do Brasil com o resto do mundo. E aí nós terminamos essa aula, né, com esse uhul! Terminamos mais um PET. E agora bora que nós vamos dar continuidade nas próximas aulas no PET 6. Então, muito obrigada a vocês. Estejam comigo até o fim as próximas, né, atividades, né, dos próximos PETs. Vamos estar juntinhos. Muito obrigada a vocês.